Fala pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês, iniciando aí mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que é a arte de virar o jogo, né? Bom, tudo bem, Ricardo? Prazer ter você aqui. Mauro, meu grande amigo, vai estar comigo hoje falando sobre esse assunto. Tudo bem, Fábia? Bom, hoje nós vamos falar sobre a arte de virar o jogo. Como é importante a gente entender os momentos que a gente precisa virar o jogo, os momentos que a gente precisa dar um 180 na nossa direção e a gente então iniciar uma nova jornada. Eu sei que se fosse virar o jogo, muita gente conseguiria dar um novo rumo para a sua vida, para a sua história, para a sua gestão de vendas, sua gestão de equipe, a sua liderança. E eu sei como é difícil virar o jogo. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, o Flamengo disputou a final da Copa Libertadores e foi uma virada de jogo fantástica, aqueles últimos 3, 4 minutos que o Gabigol conseguiu fazer 2 gols inacreditáveis. E o engraçado é que quem assistiu o jogo já tinha dado aquele jogo como perdido. Quando, de repente, o Gabigol tira um coelho da cartola e ele consegue virar o jogo. E o mais engraçado é que se talvez o Flamengo tivesse ganhado aquele jogo de 2-1, desde o início do jogo, tivesse feito 1-1 e depois 2-1, teria sido uma emoção, né? E o mais legal foi quando o Flamengo conseguiu virar aquele jogo, a emoção foi tão grande que a torcida entrou num êxtase, porque é muito gostoso ganhar, mas ganhar superando obstáculos, superando desafios, virando o jogo, tendo uma nova oportunidade de comemorar algo que você já achou que estava difícil, com certeza é algo extremamente maravilhoso. Bom, e hoje eu tenho um especialista desse assunto para falar com a gente aqui hoje. Quero mandar um abraço para o Vitor, um abraço para a Ingrid. E hoje nós temos um especialista do assunto aqui comigo, meu amigo Mauro César, empresário de alto gabarito, trabalha no ramo do esporte, é palestrante, tem mentor, tem diversas empresas, trabalha com sócio-torcedor, enfim, é uma pessoa que viaja de norte a sul do Brasil, trabalhando com esporte, e eu tenho certeza que durante a sua caminhada dentro da sua empresa, ele já teve que fazer várias viradas de jogo e também já viu muitos times e muitas equipes terem que virar o jogo. Então, na verdade, eu vou pedir para o Mauro se apresentar e depois nós vamos aprender com ele como que a gente tem que fazer para virar o jogo da nossa vida, da nossa história, da nossa família, da nossa empresa, da nossa caminhada, da nossa profissão. Maurão, primeiramente, boa noite. Eu quero te agradecer por estar aqui, por abrir um espaço do seu tempo, que é preciosíssimo, para estar falando com a gente. E eu queria perguntar para você, depois que você se apresentar, conte para a gente, né, como é a arte de virar o jogo e a gente, então, comemorar a vitória que é a vida, a vitória que é o negócio, a vitória que é a nossa profissão. Está contigo, Maurão. Boa noite, Medeiros, meu querido, meu ídolo, meu comandante, meu mentor. Esse cara, ele é algo fora do comum. O que esse cara fala, vocês podem gravar que em algum momento das suas vidas vocês utilizarão as dádivas do comandante Medeiros. Muito obrigado, é uma honra imensa estar aqui hoje. Quando a gente combinou ali, até a camisa de listras aí, gente, é mera coincidência, não é? Para o visual ficar melhor. Mas é o seguinte, meu nome é Mauro César Pereira, para quem não me conhece. Eu sou empresário, sou palestrante. Estou aqui ao lado de um dos meus mentores, além de Roberto Chinachique, Arthur Chinachique, todo o pessoal do Instituto Gente, onde nos formou como iniciantes a palestrante. A gente está nessa balada aí, iniciando esse processo. E eu sou o CEO da DataClick, uma empresa, uma software house, que potencializa receita para clubes, agremiações, entregando soluções de programas de sócio-torcedor, gestão de bilheteria, controle de acesso, gestão de relacionamento dentro do esporte. Então, a gente realmente vive muitas coisas, e quando o Medeiros iniciou a sua apresentação, ele falou da virada do jogo,
E, gente, o pessoal aí que gosta do futebol, como nós brasileiros apaixonados, como é gostoso ganhar de virada, né? A gente fala aqui de virada, é muito mais gostoso. Eu vou ser sincero que aquela final da Libertadores do Flamengo, a gente vendo pelo lado empresarial do negócio, vendo pelo lado do negócio, eu sempre torcia para que o Flamengo realmente fosse campeão da Libertadores. É um time ao qual é o meu rival, mas eu torcia para que o Flamengo fosse realmente campeão da Libertadores, para que o foco do futebol brasileiro ele começasse a ter uma nova órbita. E muito mais ainda, a gente estava torcendo para que o Flamengo fosse um campeão mundial. Faltou pouco, né? Mas o brasileiro, a gestão do futebol brasileiro, ela conseguiu enxergar que fazendo um bom trabalho a gente pode chegar lá. Gente, eu vou falar para vocês, vou trocar com vocês algumas experiências de como a gente vira o jogo aqui na DataClick, dentro das nossas andanças pelo Brasil, só para situar um pouquinho. A DataClick hoje ela atende a quase 40 clubes profissionais no Brasil. Nós estamos atuando em 22 estados brasileiros, foi onde o Medeiros falou que a gente roda tanto. E a gente conhece e passa por vários eventos, por vários jogos, né? Seja o jogo profissional, seja o jogo dentro de campo, mas a gente passa por muitos jogos, por muitas batalhas fora de campo. Então, a gente alinhou, eu me preparei um pouco para falar sobre esse processo, apesar de que a gente já sabe decore e salteado. Não que a gente sempre vire o jogo, né? Mas que a gente está acostumado a buscar alternativas para virar o jogo. Então, a gente sempre faz uma análise de alguns processos, e o primeiro que a gente precisa é conhecer o nosso adversário, certo? Conhecer o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? Vamos dar o exemplo do cenário atual agora do mundo, né? Porque a gente não pode, eu aqui em Itajaí, Medeiros está em Brasília, Medeiros? Brasília. Medeiros em Brasília, no Distrito Federal, eu aqui em Itajaí, nós não estamos falando de cidades, nós não estamos falando de estados, nem do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. O mundo inteiro atravessa essa situação que vai precisar virar o jogo, né? Então, quem é o nosso adversário? E aí a gente faz essa pergunta para nós mesmos. Esse adversário é o coronavírus? Esse adversário é a crise financeira que está por chegar, né? Nem chegou ainda, mas está por chegar. É óbvio que ela vai chegar. O nosso adversário é o nosso concorrente? É o nosso cliente? Ou o nosso adversário somos nós mesmos? Então, a gente tem que primeiro definir quem é esse cara. A gente definindo esse cara, a gente precisa... como é que a gente vai falar? A gente precisa descobrir como ele está jogando, de que maneira está jogando, qual a estratégia que ele está tendo, a tática que ele está tendo dentro e fora de campo que ele está ganhando da gente, né? Porque é aquela velha história do jogo de futebol. Vocês vão ver eu falar muito em futebol aqui, não é mera coincidência, é ato do ofício. Aqueles times que entram dentro de campo, tomam uma invertida tática e estratégica do outro time, voltam para o vestiário no intervalo e voltam muito mais fortes e vencem uma partida, né? Então, essa é a vida da gente. A gente está jogando, perdendo, jogando, perdendo, jogando, perdendo. É hora de parar, de descobrir quem é o nosso adversário, de descobrir o que ele está fazendo para jogar melhor do que a gente. E a gente precisa fazer um estudo em cima disso. Em cima disso, nós devemos procurar aliados, players, jogadores de alta performance que estejam ao nosso lado. Aí você vai me falar assim, mas Mauro, hoje contratar pessoas de alta performance para minha empresa é muito caro, é muito dispendioso, logicamente que é caro. Os profissionais bons, aqueles que dão resultados, são caros. Mas você não precisa estar contratando especificamente, imediatamente, essa pessoa. O que você pode fazer? Você pode se aliar a eles, né? Hoje a internet está nos dando de bandeja lives e lives e lives. É logicamente que tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Vocês experimentem daqui para frente seguir @Antônio Medeiros Oficial e acompanhar o que esse cara dá para a gente de graça todos os dias, né? Aproveite para seguir também @Mauro César Pereira, que também é legal. A gente está aprendendo, a gente está se habituando. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é que o mundo, o universo,
de conhecimento à nossa disposição hoje com essa tecnologia é algo absurdo que a gente pode buscar. Então, procure trazer, procure estar perto, seguir os conselhos das pessoas que estão dando certo. Esqueça daquele cara que para do teu lado e começa a reclamar da crise e do coronavírus e do problema da falta da grana, e eu acho que eu vou ser despedido. Esse cara, com certeza, ele não vai trazer absolutamente nada de positivo para o seu jogo. Ô, Maurão, falar, sim, só para eu alinhar meu raciocínio aqui e a gente entender. Então, o primeiro ponto que você falou, que eu preciso descobrir qual é o meu inimigo, né? Qual é o meu adversário. E aí a gente percebeu que nós temos dois, na verdade, né? A gente tem o externo e o interno, que você falou. Ou pode ser o meu adversário oficial, né? Ou pode ser o meu adversário interno, que muitas vezes eu até nem o conheço bem ou nem o percebi ainda. Bom, e quando a gente fala de adversário externo e externo, a gente precisa entender que o coronavírus deu uma baita lição para nós, né, Maurão? Sem dúvida. Olha só, o coronavírus é um adversário externo. Mas o engraçado é que as pessoas que estão indo a óbito com o coronavírus são aquelas que tinham um problema interno. Ou elas tinham um problema de coração, ou elas tinham um problema de obesidade, ou elas tinham já diabetes, ou elas tinham um outro problema congênito que, associado ao corona, elas levaram esse jogador à lona, né? Então, eu percebo com essa colocação sua, eu não tinha percebido ainda, mas você falando me deu essa analogia, que, na verdade, apesar do corona ser um adversário externo, o que deixou aquele jogador fragilizado foi já uma interferência interna que ele tinha. Isso me leva a crer, então, que a gente pode dizer que, apesar do adversário externo, quem realmente me faz perder o jogo é o adversário interno, né? Então, exatamente, o corona trouxe essa lição para nós, que o adversário externo só potencializa aquilo que você tem internamente. Se você já está fragilizado internamente por alguma deficiência sua, o adversário externo vai potencializar isso. Então, esse contraponto, ele ficou muito interessante e eu consegui perceber com a sua colocação que o corona realmente nos deu uma grande lição. Quem já estava com problema anterior acabou sucumbindo, né? E quem não tinha um problema anterior, ele consegue ultrapassar a crise. Então, isso a gente percebe que, na verdade, sou eu que vou ditar, ou os meus inimigos internos é que vão ditar como eu vou ultrapassar esse momento de dificuldade. Mas a bola está contigo. Esse foi só o primeiro ponto. E aí você falou, então, que a segunda coisa é a gente buscar aliados, é isso, né? Exato. Gente, agora vocês começam a descobrir o dedo mágico que tem o Medeiros. Olha o insight que o cara tira de absolutamente nada. Então, é perfeito. É por isso que, desde o primeiro dia que eu entrei no Instituto, gente, quando eu dei de cara com esse cara, ele é absurdamente transformador. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu vou deixar meu lado aqui de fã, trocar um pouquinho o lado aí da questão da transformação. E vamos lá. Então, a gente falou, conheça melhor o seu adversário, descubra como ele está jogando. Nós temos que procurar aliados fortes para estar no nosso lado, não precisa contratar e gastar muita grana com esse cara, apenas os siga. E a gente tem um quarto, um quinto e um sexto ponto que vai ser bem breve. Vamos lá. Esteja pronto. O próximo passo é a gente estar pronto para mudar a estratégia a qualquer tempo. Isso é legal. Ou seja, desapegue. Hoje em dia, por exemplo, assim, quando a gente fala qual é a solução para o momento atual do mundo, eu gostaria muito de saber aquele cara que tivesse a solução pronta. Esse cara ia ganhar muita grana, mas ganhar muita grana. Não existe fórmula, existe a sua fórmula, existe a nossa fórmula. Nós temos que entender todo aquele processo do passo 1, 2, 3 ali que a gente está trocando a ideia aqui, para entender qual é essa nossa estratégia. E Medeiros, é incrível a velocidade com que as coisas acontecem hoje em dia e principalmente o mundo antes do corona e o mundo depois do corona. Eu acho que o mundo vai mudar totalmente, as coisas vão ser muito mais rápidas, as estratégias precisam estar muito mais elaboradas,
Às vezes uma estratégia é clara para o líder, mas ela é muito obscura para o seu liderado. Então, essa união, essa complacência de processo precisa estar muito claro. Então, esse é um ponto também. A gente precisa estar pronto para mudar estratégias. De repente, a gente dorme com uma estratégia, tem que acordar com outra, mas imediatamente. E perde a paixão pelo filho, que ontem tinha criado uma imagem, uma puta ideia, e amanhã não vai servir mais para nada. Isso acontece, e acontece com quem é inteligente. Segue, Medeiros. Você falando aí vai me dando uns insights e aí eu vou te atrapalhando. Bora, vamos lá. Bom, você estava falando sobre mudar a estratégia, né? Esses dias nós tivemos uma conversa aqui na internet, né? Numa dessas lives, uma pessoa me perguntou sobre essa questão de planejamento, né? E eu disse que justamente, cara, a gente tem um ditado no Exército que diz o seguinte, Maurão: todo planejamento morre após o primeiro tiro. Porque você planeja uma coisa, mas você não sabe de onde ele vem. E, de repente, ele vem de algum lugar, você tem que mudar toda a sua estratégia de disposição das forças, de você conseguir contrapor de onde vem a ameaça. Porque, olha só, como a gente não sabe de onde vem a ameaça, a gente distribui as nossas forças em toda a frente. Quando a ameaça aparece, o que a gente faz? A gente vai e concentra a força onde está a ameaça. Isso faz o plano ser mudado. Mas não é vergonha nenhuma mudar o plano e não mudar a estratégia. A maior vergonha é você não ter o que mudar. É você não ter um plano e você não ter uma estratégia. Então, mudar não é ruim. Mudar é ótimo. Isso quer dizer que eu me preparei. Mas como é uma coisa imprevista, é uma coisa que vem sem eu saber o que é, eu vou me mudar ou me moldar de acordo com a sua necessidade. E uma das coisas que você falou, que eu acho muito importante nesse momento de coronavírus, o coronavírus vai quebrar um paradigma muito grande da sociedade, tá certo? A sociedade tem um paradigma que, para que eu consiga fazer as coisas, eu preciso ter uma autoestima elevada, tá certo? Durante muito tempo a gente acreditou nisso. E o corona vai trazer uma quebra de paradigma muito grande, que para que o cara seja um jogador vitorioso que vira o jogo, ele tem que ter mais do que autoestima. Ele precisa ter um conceito que um camarada chamado Brandura criou no início da década de 90 e que ele tentou fazer esse conceito virar algo palpável nas universidades e ele não conseguiu, que é o conceito da autoeficácia. Qual a diferença entre a autoestima e a autoeficácia? A autoestima diz o seguinte, cara, eu sou bom pra caramba e eu acredito que eu sou bom. A autoeficácia não é isso. A autoeficácia é o seguinte, eu sou bom e eu vou mostrar para você que eu sou bom pelos meus resultados. Então, enquanto a autoestima acredita que eu sou bom e eu viro no espelho e falo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou campeão, eu sou vencedor. Putz, só que daqui a pouco o cara sai, no primeiro obstáculo ele desestimula. E, na verdade, o que o corona vai trazer para nós é o seguinte, não basta ter autoestima, você precisa ter autoeficácia. Você precisa acreditar que é bom, mas você tem que provar que é bom, né? Então, acho que esse é um grande paradigma que vai nos fazer mudar a estratégia. Não basta acreditar. Você precisa acreditar, mas você precisa mostrar que você é bom. Você precisa ter rapidez de raciocínio, flexibilidade cognitiva para você conseguir mudar a estratégia. E flexibilidade cognitiva eu aprendi com meu amigo Paulo Bonfim, que está aqui na nossa live. Um abraço para você, Paulão. Oh, que legal. Um abraço para todos que estão nos acompanhando aí, inclusive, né? Então, Medeiros, vamos lá. Passando a relembrar aí o que a gente iniciou. Então, vamos lá. A gente precisa conhecer melhor o nosso adversário, quem é esse cara, descobrir como ele está jogando, procurar aliados fortalecidos e aqueles caras que realmente vão nos dar ideias para a gente poder virar esse jogo, estar pronto para as mudanças. E nós vamos ao próximo ponto, que é o seguinte, seja ousado e não mediano. Ouse, seja ousado. Você falou uma coisa para mim lá no curso, o Medeiros, que foi o seguinte, uma vitória, uma derrota sem ousadia, sem ousadia, uma derrota sem ousadia, é a mesma coisa que a melancolia de uma derrota, alguma coisa parecida. Eu me lembro, desculpa que falhou a memória aqui, porque a enciclopédia desse homem é tão grande que a gente não consegue gravar tudo. Mas vamos lá. Então, seja ousado e não mediano, seja acima da média e não medíocre.
medíocre. Essa palavra eu até escrevo. Muitas pessoas não podem se ofender com essa palavra medíocre. Mas a palavra medíocre, ela nos torna pessoas médias, soluções médias, ideias médias. Ou seja, a gente vai ser observado, a gente vai ser idolatrado de alguma forma, a gente vai ser seguido, mas nós nunca seremos aquele cara, nunca seremos um Antônio Medeiros, que a gente fica conversando, que eles nos dão insight. Eu falo assim, gente, eu não quero aqui estar puxando o saco de ninguém, não é esse o intuito, mas é que realmente estar com o Antônio Medeiros, a disciplina que ele tem, a ousadia que ele tem, os projetos que ele tem na mente, da maneira como ele te fala no olho, como a gente está falando aqui agora, é incrível a transformação que você tem. Então, assim, seja ousado nos seus planos, seja ousado nos seus sonhos. Peque por ousar, mas não peque por não fazer. Então, é mais ou menos essa situação. E nesses tempos de que muito se fala, muito se discute, todo mundo tem a solução para todos os problemas, que a gente fica nessas redes sociais, fale menos, observe mais e escute mais. Não é deles? Eu acho que a gente, num determinado ponto de algumas discussões, você se calar um pouco e escutar mais as pessoas, observar mais o que elas falam, logicamente que a gente precisa ter um filtro muito bem alinhado. Escutar mais o que elas falam e aprender a escutar, ou seja, filtrar o que é bom para você, eu acho que a gente está num caminho bem legal para virar o jogo, Medeiros. Eu acho que essa questão da virada é bem importante nesse alinhamento. É muita coisa, você vai ver que são passos simples, mas precisam de uma doutrina e de uma disciplina. Eu acho que essa é a minha opinião sobre esse processo. Sobre isso que você falou, eu acho que é muito legal. Tem uma metáfora que ela é usadíssima, batida, né? Quem está aqui nos assistindo vai falar, meu Deus, ele vai falar de novo nisso, mas ela é muito real. Que é a galinha e a águia, né? Então você vê que a galinha cacareja, cacareja, cacareja e fala demais e, poxa, observa de menos, né? A galinha, ela é uma presa fácil para praticamente todos os predadores. O escorpião, a cobra, todos eles são predadores da galinha. E a galinha faz uma bagunça violenta, né? Bom, a águia, você praticamente não ouve a águia. Nem para voar a águia faz barulho, ela plana, né? Mas ela tem um senso de observação que é algo fora do comum, né? Em muitos momentos a gente imagina que fazer bagunça, fazer estardalhaço, autoestima, eu sou bom, ai, não sei o quê, não sei o quê. Isso no curto prazo vai te fazer ganhar algumas coisas. Mas no longo prazo, na constância, né, o quanto mais você observa, o quanto mais você conhece, o quanto mais você consegue enxergar longe, é o que vai te fazer perdurar, né? E pior do que a galinha é o pato, né? Porque o pato, a pata, né? A pata tem um ovo maior, o ovo é mais forte, mais saudável, mas a pata não fala também, né? Então, o que acontece? Como a pata não fala, o ovo da galinha é mais conhecido e mais vendido, mais comercializado do que o ovo da pata. Então, o que esses três animais dão para nós de lição? Também ficar calado, sem observar e sem aprender, não serve de nada. Você vai ser pior do que a galinha. Você vai ser um pato. O pato não faz nada de bom. Ele não nada bem, ele não corre bem, ele não anda bem, não faz nada. Ele é mediano em tudo, né? O bom é ser como a águia. Não fala, ela só observa e vem no momento certo. E os predadores são... os predadores da galinha e do pato, eles são alucinados com a águia. Porque, de repente, ela vem, ela pega a cobra, pega o escorpião, pega isso, pega aquilo. A águia é realmente um predador acima da média. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, né, Maurão, de dificuldade, ser como a águia. Falar menos, observar mais, mas nunca deixar de alçar voos maiores, né? Eu vi que a Vanessa entrou aqui. Vanessa, um abração. Maurão, tá contigo, a bola é sua. Vamos lá, Medeiros. Um abraço para todo mundo que está junto conosco. Medeiros, deixa eu complementar essa paródia aí. Eu vi uma na Páscoa que foi sensacional. Então, a gente vai ser águia e nós vamos passar a ser coelho.
Sabe essa do coelho? Não, essa do coelho não sei. Tava o galo e a galinha conversando, e agora em épocas de Páscoa, o coelho lá belo e formoso, andando com os ovos na mão, entregando para todo mundo, sendo a sensação do negócio. E de repente o galo falou para a galinha o seguinte: porra, o cara não bota um ovo e leva a fama. A galinha olhou para o galo e falou o seguinte: mas ele é muito fera de marketing. É verdade. É isso Mas aí. o cara faz um marketing muito bom. A gente tem os grupos de marketing esportivo, a gente está sempre rodando. Cara, eu joguei essa lá, ela caiu como... Então, é aquele cara que faz estardalhaço, que bota e tal, tal, tal. E tem um só observando, vai lá, pega a ideia dele, projeta aquela ideia, faz aquilo funcionar, leva solução para as pessoas, e aí sai como o grande intermediário, o grande mágico do negócio, o grande cara que foi lá, inventou e fez o negócio funcionar. Medeiros, uma outra situação, Medeiros, que eu estou comemorando em épocas de crise de coronavírus, é uma seguinte situação. São 2 pontos. Primeiro que, como a gente falou no início, nós estamos envolvidos, que não é uma cidade, não é um estado, não é um país, o mundo está diante de uma crise e o mundo vai precisar se reinventar. Nós falamos há pouco que quem entrou em campo, aquele jogador que entrou em campo fragilizado e estava em baixa estima e de repente ele entrou numa partida difícil, muito provavelmente esse cara não vai conseguir dar resultado. Eu coloco as empresas que entraram nesse período de pandemia já desorganizadas, empresas que estavam em crise, que estavam com todo o processo administrativo, gestão, planejamento, mal feitos, elas provavelmente devem sair dessa crise piores. Né? Agora, aquelas empresas que, independente de chegar uma crise ou não, já vinham se organizando, já vinham aprendendo, já vinham escutando os melhores players do mercado, já vinham adotando estratégias, conhecendo o adversário, sendo ousado, eu acredito que essas empresas, e tenho quase certeza que essas empresas saem dessa crise muito mais fortes. Porque essa crise está nos dando uma lição e está nos dando um tempo de luxo, Medeiros. Nós estamos tendo um tempo de luxo. O mundo parou para que os mais inteligentes, os mais ousados, pensassem em estratégias para voltar forte. Só que também o mundo parou para isolar aquelas pessoas que vivem na mediocridade, que vivem reclamando da vida, que não conseguem extrapolar os seus próprios limites, né? Então, eu vejo muito isso, essa questão dessa crise, ela automaticamente nos tira da inércia do dia a dia, né? Eu acho que ela nos tira da rotina, automaticamente, mesmo que você não queira, você saiu da rotina. Uma simples rotina de você estar indo para o seu trabalho todos os dias, você teve que mudar a rotina ficando em casa. E foi diferente chegar em casa numa tarde, chegar em casa, olhar todo mundo dentro de casa. O que eu faço? O que eu quero dizer com isso, Medeiros? Já te libera aí, ô comandante. Nada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, saia da rotina, porque quando você está numa rotina, você está sempre fazendo as mesmas coisas. E se você aproveitar esse momento, se reinventar, estudar, aprender com os maiores, como eles estão virando o jogo, né? Aprender com esses caras, você acaba saindo da rotina, você acaba fazendo coisas diferentes e você vai ter resultados diferentes. É isso mesmo. Isso é uma lição que esse tempo está nos dando, né? Tem uma dupla, agora eu não vou lembrar o nome deles, são 2 americanos, né? Eles fizeram um estudo há um tempo atrás, e eles desenvolveram a técnica do platô. E muitos nutricionistas, muitos personal trainer, eles usam essa técnica do platô para explicar aquele crescimento que você tem logo no início, né, do seu treinamento físico, e depois você atinge um patamar e ele para ali e você não consegue subir mais. E também no emagrecimento é a mesma coisa. No começo você dá aquela arrancada, depois você para e não vai mais, né? E ele estava explicando por que isso acontece, né? Bom, por que isso acontece? Ele diz, primeiro, por causa da aclimação. O que é aclimação?
A sua mente e o seu corpo se acostumam em fazer determinados exercícios, determinadas tarefas, determinados negócios. Ele se acostuma com formas de negociar e você já não sente mais aquele prazer, aquela vontade de fazer melhor. Na verdade, você se acostuma com aquele nível de resultado e você caminha ali. A segunda coisa que ele diz é o seguinte, quando você não sabe estabelecer metas e objetivos condizentes, você muitas vezes coloca ou os objetivos muito altos ou muito baixos. E aí o que acontece? Você desanima de lutar, porque ou você percebe um objetivo muito longe, ou você observa um objetivo lá embaixo. E a terceira coisa que ele fala, que as pessoas entram nesse platô, é porque elas não sabem ou não aprenderam o time correto de tomar as decisões, de fazer as investidas que ela tem que fazer na vida. Esses 3 pontos levam a pessoa a viver uma vida de platô. Ela nem volta para a retaguarda, para não perder o que tem, mas não consegue avançar e chegar na meta, no alvo que ele sonhou. É como se você ficasse correndo numa esteira e você não saísse do lugar. Você está fazendo exercício, está fazendo esforço, está queimando caloria, mas você não sai do lugar. Ou seja, você não consegue sair daquele ponto inicial que você está. Apesar de você estar trabalhando, queimando as calorias, fazendo esforço e, digamos assim, tendo algum desenvolvimento, mas você não consegue chegar onde você queria. E aí, eu estava pensando nesses 2 autores, né? Eles têm um livro que foi escrito em inglês chamado A Dinâmica do Platô, se não me engano. E aí ele foi traduzido para o português e ele veio com o nome A Dinâmica dos Patamares, é uma coisa assim, tá? Tem na Amazon. E aí o que ele diz? Que como é que eu quebro isso? Tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para quebrar isso daí, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo. E ele fala, para de fazer o que você está fazendo e analisa. Né? E invariavelmente, esse momento, ele nos fez isso. Né? Ele nos fez parar o que a gente estava fazendo. A gente não parou. Né? O mundo fez a grande maioria das pessoas pararem. Então, é um momento de você pensar e refletir. Será que eu estou no platô? Será que eu estou correndo na esteira? Ou será que eu estou correndo para atingir o objetivo que eu quero atingir? Né? E a segunda coisa que ele fala, olha, quando você faz isso, é porque existe um equilíbrio de forças. Tá? Quando você atinge o platô, existe um equilíbrio de recursos. E aí, como existe esse equilíbrio, você não se sente confortável nem para descer e nem para subir. Mas você prefere ficar no equilíbrio, porque o corpo quer a homeostase, o corpo quer o equilíbrio. E você precisa quebrar essa homeostase, você precisa quebrar esse equilíbrio para que você consiga avançar. E é justamente isso. O corona também está nos proporcionando isso. A oportunidade de verificar, estou no platô ou não estou? Se eu estou no platô, o que eu vou fazer para quebrar esse equilíbrio? O que eu vou fazer para sair dessa homeostase para que eu possa atingir um novo alvo? E uma das coisas que ele falou, cara, a terceira coisa ele falou, que é importante para você sair desse nível do platô, é a modelagem. Foi uma das coisas que você falou. Né? Ele falou, cara, para eu sair do platô, eu tenho que modelar. Eu tenho que ver o seguinte, quem chegou, onde eu estou, o que ele fez para sair daqui. Né? Quem chegou onde eu estou, como é que ele fez para sair desse platô. Né? Então isso, achei muito interessante, essa técnica que esses 2 americanos desenvolveram. E essa técnica, Maurão, ela foi desenvolvida dentro do Vale do Silício. Né? Ele percebeu que as startups, elas vinham num crescente e quando elas chegavam num certo nível, elas estabilizavam. Né? E eles precisavam virar o jogo. Né? Eles precisavam virar o jogo para que eles conseguissem alavancar novamente, para que eles conseguissem acelerar novamente. E ele percebeu isso, que os motivos, né, que levam a pessoa a estar no platô e não sair do platô. Ó, tem uma pergunta aqui, Maurão, da doutora Ana. Tomar um susto para sair do platô. Para sair do platô tem que tomar um susto. Tem que tomar um susto. Né? Na verdade, não precisa tomar um susto. Existem pessoas que saem do platô sem tomar um susto. Mas existem outras pessoas que só saem do platô quando tomam um susto. Né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Bom, eu queria saber, Maurão, se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, né, para o nosso convidado de hoje especial, nosso grande amigo Mauro César Pereira, grande empresário,
um dos caras mais importantes do esporte brasileiro, um dos, não vou dizer patrocinadores, mas das cabeças pensantes do Sócio Torcedor, um programa que é sucesso no Brasil, um dos empresários que passou por muita coisa e precisou virar o jogo para criar uma grande empresa. E eu queria perguntar para você, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao meu grande amigo Mauro? Só você colocar aí no chat. Maurão, você quer falar mais alguma coisa? Quer fazer suas considerações? Nosso papo está maravilhoso. Quero saber se você é livre, que a casa é sua. Então tá, Medeiros, as lives a gente tem que ver, a gente tem que ver que as lives precisam ser produtivas, porque tem muita gente aí para entrar, né? Quando a gente falou no início do processo, no início da nossa live, que é um vasto território de aprendizado, né? Eu acho que as coisas têm que ser objetivas e muito bem conceituadas. Eu acho que esse que é o processo legal das lives. Eu, logicamente, gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra muito grande, você sabe disso, estar aqui com você nesse momento. Uma honra muito grande. E falar para as pessoas, deixar um recado para as pessoas, que é o seguinte: eu tenho plantado essa bandeira no futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele precisa mudar. Eu vou falar agora um pouquinho da minha área, bem rápido. O futebol brasileiro precisa mudar em gestão. O futebol brasileiro precisa mudar em procedimentos, em como ele vai atuar dentro, mas principalmente fora de campo. O Medeiros, que é flamenguista, como a gente sabe, né? O time dele deu um grande exemplo aí para o brasileiro, para o Brasil. O Flamengo, é notório que o Flamengo há pouco tempo atrás atravessava uma crise tremenda de gestão. Tudo que entrava de grana no Flamengo saía no outro dia. Os patrocinadores não tinham mais a confiabilidade de colocar a marca dele junto à camisa do Flamengo, uma camisa, né, tão vitoriosa no mundo inteiro. E o Flamengo veio com uma gestão que não começou esse ano, ela começou muito tempo atrás, com o seu gestor, se eu não me engano, eu acho que foi 2016, 2017. E isso mudou o processo. Ou seja, o que eu quero falar com isso? O dia que você vai ter que mudar, o dia que você vai ter que começar a implantar algo diferente, ousado, e sair do mediano na sua vida, esse dia ele é hoje. Ele começa agora. Você precisa dar o start. Não espere pelo Bolsonaro, não espere pelo Maia, não espere pelo Dória, não espere... Gente, essas pessoas não irão mudar a vida de vocês. Se vocês pararem para analisar em todos os pontos que a gente tocou desde o início da nossa live, que conheça melhor o seu adversário, saiba como ele está jogando, seja ousado, procure aliados, leve a solução. Você notou que em todos esses pontos que a gente tocou na live, em algumas situações também que o Medeiros tocou, você parou para notar que em todos eles tem uma coisa em comum. Uma coisa em comum. Quem tem o controle de todos esses processos é você. Então, assim, a solução está em você. Você não depende para ter... porque a minha empresa não tem sucesso porque eu pago impostos demais. Gente, sente na frente de um contador e veja qual é a melhor estratégia. Porque eu tenho um produto que é sucesso, só que não vende no mercado. Gente, estude melhor o seu mercado. Alguma coisa de errado você está fazendo. Então, tudo isso que você está fazendo para ser o melhor, e você pode ser o melhor, é controle seu. Não espere, não tente controlar as pessoas, não tente controlar as situações para que elas venham em benefício a você. Gente, provavelmente você vai passar por aqui e não vai ter sucesso. E vai ser apenas mais um. E, Medeiros, eu sempre, desde pequeno, Medeiros, eu era um cara meio ousado, meio metido, e eu sempre falava para minha mãe: Mauro, todos os seus amigos estão fazendo a seguinte situação, e é isso e aquilo, eles fazem o dever de casa, e eles fazem isso, eles fazem aquilo. Por que você tem que ser diferente? E eu falava para minha mãe desde pequenininho: mãe, eu não vim a esse mundo para ser mais um. Cara, era incrível. Como eu falava, eu lembro isso na minha infância, como eu falava: o cara está se achando, mas pensa que é o guri e tal, pensa que é esse. Mãe, eu não vim no mundo para ser mais um, e graças a Deus, meu Deus, eu consigo fazer coisas diferentes. Eu consigo
Esse curso de palestrante que a gente fez com a mentoria do Roberto Chiniachique, do Arthur, com a sua mentoria e daquela equipe maravilhosa, aquilo ali foi transformador na minha vida, né? Por quê? Porque eu queria buscar algo que mudasse esse Mauro, esse mesmo Mauro. Eu preciso dar o passo a mais, né? E assim, e não se contente com o seu hoje. Mude realmente o seu hoje. Faça com que o seu amanhã seja diferente. Como assim, ó, eu vou chegar amanhã e vou falar assim, ó, putz, eu ontem eu era pior do que eu sou hoje. Hoje eu sou muito melhor do que eu era antes. Então eu acho que é esse recado para deixar para todos aqueles que passaram por aqui, que estão na audiência conosco, isso vai ficar gravado, vamos tentar levar isso mais para frente, vamos criar mais lives, Medeiros, me dá essa oportunidade novamente, vamos criar algumas situações diferentes. Eu quero ainda te trazer para dentro do esporte, você sabe disso. Eu vou te trazer para dentro do futebol, para você falar de liderança, para você falar de estratégia, para você falar de disciplina, para você falar de gestão. E tu é um cara muito interessante, por quê? Porque o futebol tem muitas pessoas... O futebol é uma coisa... É uma caixa. O futebol é uma caixa que é muito difícil de entrar. É difícil de entrar no futebol. Você precisa ter relacionamento, você precisa ter algum insight diferente que chamou a atenção do mercado. Só que as pessoas ouvem muito aqueles que vêm com experiências de fora e realmente estão dispostos a se entregar para o futebol. Porque hoje o futebol, Medeiros, ele tem muita pessoa que passa por ali para se aproveitar de receita, de grana, para levar melhor, para levar vantagem, como já dizia o nosso canhotinha Gerson, né? Eu preciso levar vantagem em tudo, mas hoje mudou. Então, eu quero ainda... Você sabe que é um sonho meu, é um projeto te colocar junto no futebol para você levar o seu conhecimento e mudar e transformar muita coisa que o futebol ainda precisa, que é gestão, disciplina e conhecimento de pessoas como você. Pô, obrigado, Maurão. Fico lisonjeado. Queria dizer para você que tem uma frase que a Marina Paduim vive falando, que ela diz o seguinte: amanhã é igual a nunca, né? Então, como é o que você falou, hoje é o dia que eu preciso mudar. E você disse também que a gente, né, precisa modelar as pessoas. E eu estou vendo na live aqui a Elaine Assato, foi a pessoa que me ajudou a pedalar, foi a pessoa que me ajudou a virar o jogo, né? Ela foi minha coach, minha mentora, uma grande amiga, uma das melhores coaches que tem no Brasil, e eu fico muito feliz de hoje ela estar aqui assistindo uma live. Um abraço para você, Elaine, uma amiga não só minha, como da minha família, e uma pessoa que realmente me ajudou a virar o jogo e é uma das pessoas que mais contribuiu para o meu sucesso. E a outra coisa que eu queria finalizar, Maurão, pegando o gancho que você falou, é que você não veio no mundo para ser mais um, né? Na verdade, nenhum de nós veio no mundo para ser mais um. E o engraçado é que Deus já sabia disso. Por isso ele deu para cada um de nós uma identidade diferente, né? Ele deu uma digital diferente, ele deu DNAs diferentes, ele deu características diferentes, forma de agir e de pensar diferente, porque Deus sabia que eu e você somos especiais. Eu e você não somos a média. Eu e você somos acima da média, porque não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. E não existe ninguém igual ao nosso telespectador que está aqui. Todos vocês que estão aqui assistindo a nossa live, você pode virar o jogo a partir do momento que você decidir. E o momento que você precisa decidir, como o meu grande amigo Mauro falou, não é amanhã, porque amanhã é nunca. O momento é hoje. Hoje você precisa olhar para você e falar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para eu virar o jogo e fazer e ter uma vida melhor. Se você quer uma dica, na bio tem um teste um teste é uma ferramenta, né, de perfil comportamental, e eu quero te convidar, ela é gratuita, você pode entrar na minha bio, Antônio Medeiros Oficial, faz o teste de perfil comportamental, você vai receber a devolutiva gratuita, e se você quiser aprender mais sobre você, sobre autoconhecimento, sobre o seu perfil comportamental, sobre as forças e as fraquezas que você tem para virar o seu jogo, eu estou à sua disposição. Maurão, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu sei que você é um cara que vive de norte a sul desse país, para conseguir uma hora contigo não foi fácil, mas eu te agradeço e quero dizer para você
que foi um prazer enorme estar com você e com toda a nossa plateia. Tá ok? Uma boa noite e a todos vocês eu quero desejar uma boa semana e que a partir de hoje, Marcão, nós possamos juntos virarmos o jogo da nossa vida, da nossa empresa e do nosso Brasil. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado, Medeiros.